uma reviravolta. Você lembra do caso Gisele? Aquela policial militar? Tem imagem dela? Deixa aqui ou então enche a tela, Nayara. Pode encher a tela. Essa jovem linda, mãe de uma criança de 7 anos, foi encontrada morta dentro do apartamento da família na região do Brás, área central aqui de São Paulo. O caso teve uma reviravolta que, como você acompanhou com o Gotinão durante a semana, ele disse, inicialmente pode ter sido um suicídio, só que hoje a polícia deu um passo maior. E diz que a Gisele Alves Santana, de 32 anos, que era casada com o tenente-coronel Geraldo Rosa Neto, de 53, é vítima de uma morte suspeita. Você lembra desse caso? Ela estava dentro do apartamento da família, na região do Brás. Também estava no apartamento o tenente-coronel. Ele disse em depoimento que iria pedir a separação entre o casal, que ele não queria mais a relação, versão dele na delegacia, segundo o depoimento, e que foi tomar um banho. Foi quando ele ouviu um barulho, Altair Moraes. E ela já é encontrada caída. Vocês disseram isso aqui no Palco Exatamente. Cidade. Falamos isso e o depoimento do marido deixou suspeitas, né? Ou seja, hoje o que é que eles estão fazendo? Estão fazendo nova oitiva, vão entender melhor o que está acontecendo, porque tem muita história mal contada aí, Bruno. E a primeira parte que a polícia disse, no primeiro depoimento dos envolvidos, vale lembrar que o tenente-coronel foi para a delegacia assim que o corpo da Gisele foi encontrado, e parentes dela também, os pais também foram até a delegacia, é que existiam informações, grandes lacunas no meio de tudo isso. O tenente-coronel não sabia dizer por que é que ela, que tinha porte de arma, tinha arma funcional com ela, decidiu, na versão, deixa aqui, com a mudança da natureza da ocorrência, no primeiro momento um possível suicídio, porque é que ela iria se matar com a arma que pertencia a ele. Ele não sabia explicar isso. E no depoimento da família, eu li o boletim de ocorrência inicial, a família dela falava que a Gisele era vítima de um relacionamento conturbado, que ela vivia recebendo muita pressão por parte do então companheiro, inclusive com restrição de contato com pessoas próximas. Então agora existe uma dúvida, segundo a polícia, razoável quanto à primeira tipificação, que era o suicídio. Foi o marido da soldado, Gisele, quem relatou à polícia que ela tirou a própria vida, como eu estava te falando. Só que agora esse homem está sendo esperado lá na delegacia. A qualquer momento o tenente-coronel deve entrar no distrito policial responsável por essa investigação. Se eu não me engano, o Zamatari, é o 8º DP, né? É o 8º DP, que é a delegacia que está responsável por esse caso, e ele vai ser ouvido mais uma vez e a gente pode ter uma reviravolta, inclusive, na possibilidade de alguém detido, Altair Moraes? Exatamente, porque a polícia não está acreditando muito nisso, né? Nós tivemos imagens trocadas entre o tenente-coronel e o primo dela, da mulher, né? Geraldo mostra um incômodo, ele mostrou um incômodo com isso. E o que acontece? Com essa troca de mensagens entre os dois, exige que o homem encerre o contato com ela, ou seja, é algo muito estranho, Dionísio, que está acontecendo. É algo muito estranho que a polícia agora vai dar um passo maior. Um passo maior dentro da investigação, inclusive com parentes dos dois, conversando com as nossas equipes. A nossa Grace Abdu está se deslocando até o local, vai ouvir os principais envolvidos nessa história. Eu vou trazer novidades para você e a Grace vai acompanhar exatamente a chegada desse homem aqui, que é lidado agora como averiguado. Ele sai da posição de testemunha naquele primeiro momento, do possível suicídio, e entra agora dentro da investigação policial como averiguado. Polícia quer agora checar as informações e você vai saber tudo isso nesse sábado, as principais reviravoltas e notícias que envolvem a morte da soldado Gisele. E eu posso dizer a vocês, gente, que amigos muito próximos dela do batalhão chegaram a me dizer: Dionísio, a gente não acredita nessa versão. Nós conhecemos muito bem a Gisele, nós sabíamos exatamente quem era essa mulher e nós estamos custando a acreditar que isso tenha acontecido. Informação chegando o tempo inteiro para você e eu já tenho Grace Abdu, que nesse momento aguarda, está num dos locais mais movimentados de São Paulo e a expectativa é muito grande, que a Grace está em frente à unidade policial, onde o tenente-coronel
que é companheiro, era marido da PM Gisele, que foi encontrada morta dentro de casa. Inicialmente, um caso tratado como possível suicídio que ganhou nesse sábado uma reviravolta grande. Passa a ser investigado como morte suspeita e o tenente-coronel deixa de ser testemunha. E Grace Abdu, que é uma das maiores jornalistas que esse país já conheceu, traz pra gente a informação de que o tenente-coronel passa agora a ser averiguado. Começa a ser investigado junto à polícia e claramente o novo depoimento dele é primordial para tentar suprir as lacunas que existem nos relatos anteriores. Grace, é contigo, minha amiga. Boa tarde. Oi, Dionísio, boa tarde. Altair, boa tarde a todos. A gente segue aqui neste sábado de plantão acompanhando a movimentação no 8º DP, aqui no Belenzinho, que registrou esse caso. Inicialmente, os policiais militares que atenderam a ocorrência desse casal, que também era da Polícia Militar, o tenente-coronel Neto e a soldado Gisele, que infelizmente foi encontrada morta dentro da própria casa. Ele agora sim é averiguado. Como houve a mudança da natureza do BO, Dionísio, Altair, é necessário que ele seja ouvido novamente. Agora, como você disse, averiguado, que é o primeiro passo da investigação. Averiguado, depois no próximo passo pode ser investigado para então se tornar suspeito caso haja alguma denúncia. A natureza do BO mudou para morte suspeita, que pode ser mudada também para feminicídio, tendo em vista que era uma mulher que foi encontrada morta dentro de casa, em uma situação suspeita, e a única pessoa que estava com ela, então, era o marido. O marido que a gente precisa destacar que ela estava tentando se separar. Eram 4 anos de relação, pelo menos, 2 anos morando junto, né? Casada com esse tenente-coronel. Ela que estava numa fase boa da vida, mas pessoalmente, no trabalho ela ia ser promovida, né, Dionísio, Altair? No dia da morte dela, foi publicado no Diário Oficial que ela seria promovida. Ela trabalharia no Tribunal da Polícia Militar, onde ela receberia aumento, um bom aumento, e poderia viver tranquilamente com a filha dela de 7 anos. A filha que foi tirada da casa, do apartamento do casal, horas antes, na verdade, ela chegou a pedir para o pai ir buscá-las, só que ela disse que Gisele ficaria conversando com o neto, o tenente-coronel, até então marido dela, e ela então deixou que a filha fosse embora com os avós. E foi justamente nesse intervalo que aconteceu essa morte misteriosa que está sendo investigada. Por quê? Ainda o tiro foi do lado direito, né, Dionísio? Só que foi com a arma do tenente-coronel, que, segundo a versão dele nessa história, ele estaria tomando banho no momento em que teria ouvido o disparo dentro da própria casa. Porém, vizinhos, segundo o advogado da família de Gisele, que vai falar com a nossa equipe em breve, ele alegou que os vizinhos ouviram barulho de briga, de discussões, que eram frequentes, porque a Gisele vivia... Olha, como que a gente pode definir? Ela vivia num sistema de quartel, eu posso usar essa expressão, até que o advogado dela costuma usar. Porque ela não podia fazer nada, ela não podia usar maquiagem, ela não podia usar esmalte, batom, salto alto, perfume. Ela vivia completamente controlada por este companheiro dela, que agora é averiguado pelo que pode ter acontecido. Ele já teria ameaçado, tem um registro dele com a arma contra a própria cabeça, teria mandado para ela, para oprimi-la, coagi-la, para que ela não pedisse a separação. Então, pelo menos é isso que as testemunhas, pessoas próximas, a família alega, o que contradiz completamente o primeiro depoimento dele como testemunha aqui para o 8º DP. Agora, ele vai ter que explicar mais detalhes dessa história. Ela teria usado a arma dele, ainda a perícia vai apontar se ela era destra ou canhota, o que realmente aconteceu. E tem outro ponto, Dionísio, Altair, que acho que é importante a gente destacar, porque pela versão inicial como testemunha do tenente-coronel Neto,
ele disse que estava tomando banho, certo? No momento do disparo. Sim. Só que quando a polícia militar chega para atender a ocorrência, e a polícia militar foi chamada pelos vizinhos, não por ele. Então, quando os PMs chegaram, estranhamente eles estavam com as câmeras desligadas, tá? É um fato também que vai ser apurado na investigação. Ele pede para tomar banho. E aí então um policial fala para ele, eu não posso te permitir, só que um superior permite e ele toma mais um banho. Também essa história, como é um pouco estranha para nós, a Polícia Civil também vai atrás desses detalhes para entender bem por que então ele teria tomado 2 banhos, né? E consecutivos, que é o que chama mais atenção. Grace Abdu levantando as principais questões que a polícia, nesse momento, tenta responder ao Altair Moraes. Um detalhe seríssimo que a Grace acabou de falar agora. A partir do momento que ele toma outro banho, né, vamos aqui pensar no seguinte: se tem alguma coisa, se ele efetuou ou não o disparo, vai ter resíduos Sim. de pólvora na mão, né? Quer dizer, por que tomar outro banho? Qual é o sentido que tem nisso? E outra coisa, Grace, você falou muito bem. Como ele é um superior hierárquico, nesse momento, essa superioridade de hierarquia não funciona. Porque ele estava dentro de uma cena de crime, a esposa estava morta, não foi ele que chamou. Ali ele não poderia usar a autoridade dele de tenente-coronel sobre esses homens que foram lá investigá-lo, de forma alguma. Já errou aí também. E outra coisa, Grace também levantou aqui a posição do disparo dado contra a PM, por ela ou por outrem, por outra pessoa. O tiro do lado direito. Se ela for destra, para a polícia existe uma possibilidade, mas se ela for canhota... E depende muito também, ainda a Grace falou muito bem isso, né? Se ela for destra ou canhota, mas depende muito também da posição da arma, da posição do projétil, ou seja, tudo isso a polícia vai ter que investigar, entendeu? Ou seja, o que é que a gente, como especialista em segurança pública, fala? O corpo, ele fala, o perito decifra. Ou seja, vai ter que ter, Grace, essa avaliação do perito para entender se realmente foi ela ou não. Isso tudo vai ser averiguado. Até mesmo levantando a informação do próprio Altair Moraes. Rastro de pólvora nas mãos. Se foi ela quem atirou, E sangue no corpo. E sangue no corpo. Vai estar a marca ali na mão, vai estar a prova da pólvora ali na mão dela, na direita ou na esquerda. Se foi ele, na tentativa de tomar banho e tomando um banho pós-crime, Altair Moraes, um simples sabonete consegue tirar essa prova Não consegue? Não consegue. Fica lá. Fica lá. O residual fica? O residual fica por um bom tempo, quase uma semana, segundo os peritos falam isso. E residual de pólvora, ele fica bastante tempo. Então, ou seja, não sei se eles fizeram isso de imediato, como já faz algum tempo, mas se tiver sangue no corpo também, ou seja, nas roupas, tudo isso tem que ser visto, Dionísio. E é um caso que está sendo capitaneado de perto, desculpa, Altair Moraes. Dr. Roberto Guastelli acabou de me mandar uma mensagem aqui dizendo que o pré-laudo, com a possível resposta da presença de pólvora nas mãos da Gisele e também do tenente-coronel, já estariam em poder da Polícia Civil, Grace. Então, a Polícia Civil já tem, nesse momento, uma possível resposta. Então, a chegada do tenente-coronel aqui na delegacia, e é um dos braços da investigação, porque você vai lembrar que a Grace está num dos locais, o primeiro local da ocorrência, onde a polícia registrou como a tentativa, como um possível suicídio. O policial, tinha policial envolvido, vai para o departamento de homicídios. Isso não exime a responsabilidade de nenhuma das unidades. Ele pode ser chamado, Grace, para esse depoimento e aqui o delegado ou o investigador fazer perguntas que consigam exatamente responder. E se por um acaso algum laudo for contraditório, a gente tem outra reviravolta nesse caso, correto? Exatamente. Claro, esses dados são sigilosos, né? Até porque a Polícia Civil fez a mudança da natureza desse BO recentemente e que pode mudar novamente de morte suspeita para feminicídio. Provavelmente, quando isso acontecer, também pode mudar a situação do tenente-coronel, de averiguado para investigado ou até mesmo suspeito, porque segundo relatos do advogado, da família da Gisele, a soldado Gisele,
que seria promovida, então, a partir daquele dia. Então, era um dia em que ela estava pedindo a separação, saindo da casa do tenente-coronel, indo com a família, a filha dela já havia sido retirada do local, ela só estava colocando um basta naquele relacionamento que era extremamente abusivo. E então, ela iria ser promovida, ela teria uma vida pela frente, ela apenas 32 anos. É importante lembrar, Dionísio, Altair, que ela estava no início ali da carreira militar. Ela tinha a primeira patente ali, a base do início de uma carreira que o tenente-coronel, 20 anos mais velho do que ela, estava já no penúltimo cargo possível, né? Acima de tenente-coronel, só o coronel. Então, ele já terminando aí todo esse processo e ela iniciando para a família, para o advogado da família, ele tinha um poder sobre ela como se fosse um superior hierárquico mesmo. E não no relacionamento, não existia essa parceria, existia uma opressão, como se ele fosse acima dela e ela tivesse que fazer tudo o que ele mandava, até mesmo nos trabalhos domésticos. Então, é muito grave uma denúncia como essa ao longo, assim, em pleno 2026, né? Ela viver isso dentro da própria casa e sendo impedida de usar produtos de beleza, de se embelezar, de se cuidar como mulher, e ela tinha obrigações determinadas dentro da casa, nas atividades domésticas. A família deu mais detalhes para a Polícia Civil, está trazendo essas provas, essas mensagens, tudo que pode corroborar para respaldar também esses depoimentos e também aprofundar essa possível investigação de como o tenente-coronel era com a Gisele em vida dentro de casa ou até mesmo no trabalho, o que as pessoas mais próximas a eles sabem. O que se sabe que foram os vizinhos que chamaram a polícia militar, que atendeu a ocorrência sem as câmeras ligadas, né? Então, isso também tem que ser investigado. Não se sabe ainda se a corregedoria da Polícia Militar também já está entrando na história, no caso, para acompanhar essa investigação. Na verdade, fazer uma investigação paralela, como quando envolve um policial. Provavelmente, né, a corregedoria já está atenta a tudo isso para fazer essa investigação paralela à Polícia Civil. Tendo em vista que foi a arma dele que foi usada, são todos os indícios, né, que fazem então a Polícia Civil olhar com outros olhos essa morte da soldado Gisele, que, como eu falei, estava se separando e estava sendo promovida e teria então um salário pelo menos 30% a mais, Altair e Dionísio. Então, ela estava numa fase de reviravolta na vida. Não seria a hora da morte dela. A família não acredita que ela tiraria a pergunta que a gente tem aqui, se você me permite, a pergunta que a gente tem, até para fazer um debate entre a gente aqui, vamos lá. Uma mulher que ela tem boletim de ocorrência, que ela sofre violência doméstica, porque ela já estava sofrendo violência psicológica, violência moral, entendeu? Ela já estava passando por isso tudo. Agora, a pergunta é uma só, ela queria se separar e ela estava no dia da promoção. Meu Deus do céu, é questão de inteligência. Uma pessoa que está feliz porque vai ser promovida, está saindo do relacionamento abusivo, essa pessoa iria se matar? Essa é a pergunta. Isso sem falar, levar em consideração que quando você recebe uma promoção e a possibilidade de ascender numa carreira profissional, você passa a ter mais coragem. A Grace citou aqui que ela chegou a chamar o pai para ajudá-la numa separação, porque ela já não aguentava mais. Isso também faz parte. Então, quer dizer, ela estava quebrando um círculo ali, entendeu? Ela estava se separando de alguém que estava sendo abusivo com ela. Ela já estava sofrendo na mão deste homem, essa é a grande verdade, já estava sendo oprimida, já estava sofrendo com violência doméstica. Ela entendeu que esse relacionamento não era bom, mas além de tudo, ela ainda tinha uma promoção, Dionísio. Não tem sentido. Não. Ou seja, eu não conheço, mas as pessoas que convivem com ela, como a Grace muito bem colocou, as pessoas que convivem com ela dizem assim, peraí, uma pessoa que vai ser promovida, ela está saindo de um ciclo de violência, está querendo recomeçar a vida, essa pessoa vai tirar a vida? Essa é a pergunta. E Grace, a família dela chegou a relatar no primeiro boletim de ocorrência
que ela era vítima de uma opressão muito grande por parte desse relacionamento. Claro, gente, polícia trata como morte suspeita. Ninguém está apontando causa para ninguém. Foi a própria polícia que levantou a bola agora, deu uma cortada lá em cima, como num jogo de vôlei, e disse, peraí, pode ter mais coisa nessa investigação. O que nós estamos colocando, Dionísio, é o que a Grace acabou de falar. Pois é. São fatos. Que é o que a própria polícia Ninguém está tá inventando usando. história aqui. Ninguém está inventando história. Tem boletim de ocorrência, entendeu? Ele já era violento com ela. Isso está tudo claro. Isso não é invenção da nossa cabeça. A gente não está aqui criando narrativa. A gente está falando de fatos. Agora colocando os fatos na mesa. E Grace, antes de passar a bola para você, seguinte, recebi de um policial amigo nosso aqui, dizendo o seguinte... Existem possibilidades de tentar eliminar rastro de pólvora das mãos. Por exemplo, quem trabalha com a polícia ou é CAC sabe que existem algumas substâncias que podem minimizar esse rastro. Mas essas substâncias também aparecem, por exemplo, num laudo técnico. É isso. Por exemplo, um produto, um solvente para limpar a arma. Se ele passar aquilo nas mãos, ele pode diminuir o rastro de pólvora. Mas o solvente e pode fica. até eliminar, mas o solvente fica. E isso para a investigação é primordial. E nesse momento, além do laudo que já está com a Polícia Civil, Grace, o depoimento desse homem mostra para quem está em casa, inclusive... Importantíssima. Pois é. Importantíssima. Talvez a resposta final desse caso seja exatamente... esse laudo. Exatamente. O trabalho que já está com a Polícia Civil, com o Departamento de Homicídios, com o 8º DP, do que foi encontrado na cena do crime. O que foi encontrado e possível causa da morte da Gisele. Um disparo do lado direito e a informação se ela seria destra ou canhota também faz toda a diferença. São mínimos detalhes aos quais a perícia consegue se prender que traz a resposta, porque ninguém acredita que essa jovem, linda, mãe de uma criança de 7 anos que ela amava, com a família que dava suporte a ela às vésperas de uma promoção, iria fazer o que ela fez. E Grace, explica para quem está em casa que esse homem pode entrar a qualquer momento por uma dessas portas. Para quem não conhece, gente, vou pedir para a Grace mostrar para vocês, que é uma unidade da Polícia Civil que fica ali próximo ao Brás. Sim, ali a região normalmente atende as ocorrências do Brás no final de semana, que tem 2 entradas. Ele pode subir essa escadaria aqui, Grace, mas tem uma outra porta aí que pode dar acesso a ele com um pouco mais de discrição, é isso? Conta pra gente como está a situação aí. Eu vou mostrar aqui um pouquinho, ó, intensa movimentação de viaturas aqui, viu, Dionísio? Tanto da Polícia Militar como da GCM, tendo em vista que agora também, ainda nesse final de semana, ainda tem bloquinhos de carnaval, então, vira e mexe, vem uma ocorrência aqui da GCM ou Polícia Militar. Então, aqui, ó, no 8º DP, aqui Belenzinho, como você disse, tem aqui o atendimento do plantão e tem o acesso também para a investigação. Essa delegacia é bem grande, o estacionamento aqui ao lado, então pode ser que ele venha ao lado do advogado de carro, então aqui a gente consegue também ter essa visão, né, Dionísio? A gente se posiciona de uma forma em que qualquer movimentação possível aqui por essa entrada lateral, a gente sabe que toda delegacia tem a entrada da frente e também uma lateral ou até mesmo dos fundos para situações também quando eles querem proteger possíveis testemunhas, então a gente sempre fica atento mesmo a mais de uma entrada da delegacia. Qualquer movimentação que aconteça aqui, a gente chama vocês imediatamente e a gente fica em cima dessa história, já que a gente tem acompanhado desde o início da repercussão desse caso. Ela foi enterrada sob forte comoção, Dionísio e Altair, e a família pede justiça. Então, nada mais do que a nossa obrigação, o nosso trabalho é acompanhar o passo a passo dessa investigação e trazer esse possível resultado em breve aqui para os nossos telespectadores. E essa é a Grace Abdu, que tem prioridade hoje. Levanta o braço que eu estou te vendo aqui pelo meu retorno, Grace, e a gente traz todas as informações.